Bom dia novamente. Bom dia. Isso aí. Tem pelo menos uma pessoa animada aqui hoje de manhã. É bom poder estar novamente com vocês. Estando aqui é bastante mais responsabilidade do que sentado aí, né? Quem tem que estar aqui e ministrar sabe disso, né? É mais fácil, melhor sentar e ouvir do que ter a responsabilidade de abrir a palavra e compartilhar a respeito dela. Mas também é um privilégio. Amém. É um privilégio poder fazer isso e poder compartilhar aqui juntos na nossa comunidade. E o que apareceu aqui no banner da igreja sobre hoje de manhã é a respeito da espiritualidade no Salmo 119. E eu realmente quero tratar disso, mas antes eu gostaria de introduzir um pouco. Nós vamos passear por vários versículos lá, mas introduzir um pouquinho a respeito disso, pensando na palavra de Deus como um espelho. E nós vamos ver por quê, mas primeiramente uma historinha. Conta-se que numa vila remota, na China, num tempo muito remoto, quando ainda pelo menos lá naquele lugar não existiam espelhos de vidro. Eu estava olhando um pouquinho essa questão de espelho na história, e os primeiros registros, se sabe pelo menos que os egípcios usavam espelhos há 3.000 anos antes de Cristo, mas não eram de vidro, eram metais polidos. E então usavam isso para se ver, refletir aí a sua própria imagem e ver o seu rosto. Os primeiros espelhos de vidro começaram a aparecer mais ou menos no ano 500 depois de Cristo e foram aperfeiçoados na Itália pelo ano 1300 e tal depois de Cristo também. Mas conta-se que nessa vila chinesa remota, num tempo remoto, ainda não tinham chegado espelhos de vidro, e ninguém sabe como, mas numa determinada casa, nessa vila, alguém deixou um espelho de vidro. Alguém que tinha um espelho de vidro, passou por ali e deixou um espelho naquela casa, sobre um móvel, num certo ângulo assim, que você, chegando perto, podia ver o seu rosto. Então, com esse espelho aí, o chefe da casa, o pai da casa, olhou aquele espelho, viu a sua imagem refletida, não conhecia espelho nesse sentido, então ao ver a sua imagem refletida, ele chamou sua esposa e falou assim: quem foi que deixou aqui essa foto do meu pai? E então a esposa veio, e quando olhou para o espelho, falou assim: não é do seu pai, é da minha mãe. E ficaram essa coisa de é meu pai, a sua mãe, né? Até que se deram conta que o que eles estavam vendo realmente era os seus próprios rostos refletidos naquele instrumento, naquele espelho. E o espelho tem essa qualidade ou essa capacidade de refletir, e os espelhos foram melhorando na história, a tal ponto que hoje nós temos espelhos muito bons, que ainda mostram muitas vezes o nosso rosto, alguma coisa, quando nós estamos em frente dele, com alguma distorção ainda, mas certamente muito melhor do que metal polido, geralmente bronze, ou mesmo, talvez, antes que tivessem chegado a um espelho de metal polido, quem sabe uma simples lâmina d'água numa vasilha servia para refletir o rosto.
Agora, não se espantem com essa coisa de 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios terem metal polido, e o que quer dizer que tinham fundição também, porque essa coisa de fundição e fazer instrumentos de metal foi inventado pelos descendentes de Caim. Então é uma coisa muito antiga. E nunca foi muito simples também, né? Eu sempre penso o seguinte: se eu fosse, bom, nós temos esse estado de Minas Gerais, né? Então, se eu fosse no estado de Minas Gerais, aonde tem aquelas montanhas rochosas e muitas delas são em estado bruto metal, eu tenho dúvida que eu conseguiria discernir, por exemplo, uma rocha, um pedaço de pedra, alguma coisa que fosse minério de ferro. Mas o sujeito lá, filho de Caim, lá descendente de Caim, soube que era ferro e conseguiu fazer uma faca, um instrumento de corte, que seja, com aquilo. Não. Ou seja, essas coisas foram descobertas. O espelho, ele tem essa qualidade de sempre refletir o que é posto diante dele. Então, quando a gente olha para o espelho, a gente goste ou não do que a gente está vendo ali, ele está simplesmente refletindo o que está diante dele. Por isso, quando nós nos pomos diante dele, ele reflete a nossa exata aparência daquele momento que nós estamos na frente dele. É assim que funciona, nós sabemos disso toda vez que nós nos colocamos ali. E hoje tem espelhos enormes, né? Tem espelhos que você pode ver o corpo inteiro, né? A maioria dos nossos banheiros tem espelhos enormes perto da pia, que dá para ver muito mais do que só o rosto. E aí, então, quando nós nos colocamos diante do espelho e vemos a nossa aparência, a gente pode ver se o cabelo está penteado ou despenteado, se tem alguma coisa inchada ou não no nosso rosto, se tem alguma coisa normal, se tem alguma mancha, o que seja. Ele reflete aquilo que está posto diante dele. E aí, então, normalmente, eu digo normalmente, ao ver alguma coisa que não está bem, que pode ser corrigida, a gente corrige aonde? Diante do espelho. A gente fica ali e corrige aquilo diante do espelho. Veja só, ainda não inventaram nenhum espelho, eu não sei se vão inventar, mas ainda não inventaram nenhum espelho que já venha com um programa de Photoshop. E eu espero não estar lançando nenhuma moda aqui também para ninguém que inventa essas coisas. Tipo assim, você olha lá e ele dá um jeito na sua aparência, como se fazem com as fotos por aí, né? E, nossa, parece uma maravilha. Ainda não inventaram isso. Normalmente o espelho ainda mostra aquilo como é a realidade, na maioria das vezes, do nosso próprio rosto. Ou seja, nenhum espelho fabricado até hoje tem essa capacidade de mostrar uma coisa diferente do que está na frente dele. Ou de fazer uma correção de imagem, não uma correção da realidade do nosso rosto, mas correção da imagem, porque é isso que se faz com Photoshop, e as pessoas fazem de tal maneira que você olha uma foto e você não conhece aquela pessoa na foto que você já conhece pessoalmente. E eu estou falando de espelho porque a gente vai para o Salmo 119, mas antes de chegar lá, Tiago, em sua carta, no capítulo 1, versos 23 e 24, se você quiser abrir aí, diz o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Então, espelho. Aí ele está dizendo agora que a palavra de Deus funciona como um espelho. Então, para isso aqui, eu coloquei o título de que esse espelho é fiel e também infalível. Então, a palavra de Deus, que funciona como um espelho, e essa não é a única figura que é usada para a palavra de Deus, né? Nós temos a figura da espada, nós temos a figura do martelo, nós temos várias figuras que dizem a respeito daquilo que a palavra de Deus é, o efeito que ela tem. Tiago fala de espelho. E certamente o espelho da época de Tiago era esse espelho feito de metal fundido polido. Mas como você não tinha um espelho de vidro melhor fabricado, melhor feito naquela época, então aquilo que ele via refletido num bronze polido, alguma coisa assim, ele fala assim, isso é a imagem fiel do meu rosto. E ele está dizendo exatamente isso, que quem lê a palavra, aprende da palavra de alguma forma, mas não pratica aquilo que lê, é como uma pessoa que vai diante do espelho, vê o seu rosto, vê que tem alguma coisa ali que não está bem, ele não se importa com isso, e ele vira as costas e vai embora e se esquece de como era a sua aparência. Eu ouvi a experiência uma vez de alguém que diz que antes de ir para o trabalho de manhã, na sua casa se banhou, trocou de roupa, né, e lavou a cabeça, e enxugou a cabeça e tudo mais, e foi trabalhar, de ônibus. E todo mundo olhava muito estranho durante a viagem de ônibus, era uma viagem longa de ônibus em São Paulo, estranhamente, né, a sua aparência, e ele não sabia por que as pessoas estavam olhando para ele de forma estranha. E quando ele chegou no serviço, aonde ele ia trabalhar, ele foi ao banheiro e se olhou no espelho, e o seu cabelo estava todo arrepiado, porque ele enxugou a cabeça assim e não penteou o cabelo. Então ele não tinha olhado, bom, ali então ele tinha que corrigir, né? Mas imagina por que as pessoas estavam olhando estranho para ele. Nesses dois versos, então, Tiago compara a palavra de Deus como um espelho e mostrando que é assim que ela funciona e ela tem essa capacidade, inclusive, não de mostrar como é o nosso rosto, isso é apenas uma figura, mas como é o nosso interior. Então, num certo sentido, pode-se dizer que quanto melhor e mais exato é o reflexo produzido pelo espelho, tanto mais cruel isto pode ser para quem olha para ele. Algumas pessoas que têm alguns distúrbios, por exemplo, de anorexia e tudo mais, é porque ela olha, mesmo sendo magra, olha no espelho e se enxerga gorda, e então vai o quê? Vai parar de comer, para emagrecer. E ainda que a palavra de Deus, como espelho, não tenha a intenção de ser cruel nesse sentido, algumas vezes parece que quando a gente olha para ela, parece que é isso que está acontecendo, né? Porque é que ela está me dizendo isso que está me dizendo. A palavra de Deus é um espelho perfeito e infalível, e ele nunca mente sobre como nós estamos por dentro, por mais frustrante que isso eventualmente possa ser. Ou por mais feliz que isso possa ser também. Não tem que ser sempre frustrante. E nós vamos olhar aqui no Salmo 119 e ver algumas situações que podem ser consideradas muito frustrantes e outras bastante interessantes e alegres. Mas o fato é que, quando nós nos colocamos diante dela, então nós nos vemos como nós somos, por dentro,
ela mesma faz essa avaliação, ela mesma nos leva a essas conclusões de como nós estamos, e é ela mesma que tem a forma ou a maneira de corrigir aquilo que não está bem. Então, ao considerar o Salmo 119 dessa perspectiva, fica bem claro que o salmista, compositor desse salmo, aprendeu a ficar diante desse espelho. Ele aprendeu a se ver diante desse espelho. E veja, esse salmista, que nós não sabemos quem é, nem exatamente quando ele escreveu este Salmo 119, nessa composição, o que ele tinha em mãos eram os livros da lei, o Pentateuco. Talvez, depende da época que ele viveu, tinha aí como parte ainda do Pentateuco os livros de história dos reis e tudo mais. Talvez alguns profetas, não sabemos. Mas ele não tinha, por assim dizer, o que nós podemos chamar de espelho completo. A palavra completa como nós temos em nossas mãos. Mas o que ele tinha em mãos, e o fato dele ler e meditar e se preocupar e buscar, ele aprendeu a se colocar diante desse espelho e ele aprendeu a se ver diante desse espelho na realidade que esse espelho lhe mostrava. E certamente aprendeu a tratar a sua própria vida dessa perspectiva. E é com isso que eu queria tratar alguns aspectos do Salmo 119 a respeito, porque é evidente em todo o Salmo 119 como é que o salmista está espiritualmente, ou quando ele está compondo, ou se lembrando de algum aspecto da vida dele enquanto ele estava compondo, que não podia ser o exato momento da composição. E eu estava aqui imaginando esses dias, né, que compor um salmo desse tamanho, de 176 versículos, da forma como ele compôs, utilizando um tipo de acróstico, acrônimo do alfabeto hebraico, como nós já falamos aqui, e estando compondo dessa maneira, não foi do dia para a noite que ele fez isso. Deve ter custado um tempinho considerável para fazer isso. Eu já disse, se você quer saber como é que é, pega o alfabeto em português e vai fazer, não precisa compor coisas espirituais, vá compor, se você gosta de compor, começando a cada 8 linhas de versos com uma das letras do alfabeto, né, todas as linhas começando com aquela letra, vai dar trabalho. Mas ou então, durante esse período de composição, ou ele está compondo a realidade do momento, ou ele está compondo a realidades que ele estava vivendo, eventualmente, na sua vida. E de verdade vivendo. E é interessante, olhando, vamos ver só 2 aspectos aqui a respeito dessa questão da espiritualidade dele, porque isso mostra a realidade da vida dele, que ele expõe no Salmo dos altos e baixos da sua vida espiritual. Eu gostaria de dizer para todos vocês hoje de manhã que minha vida espiritual é assim, né? Sempre subindo, mas não é. Não é. Se colocar num gráfico, tem picos para cima e para baixo, né? E a gente vai ver, porque eu espero que quando a gente olhar para esse espelho aqui hoje de manhã, a gente se veja como é que nós estamos, ou como já estivemos, ou até como poderemos estar eventualmente amanhã, que é segunda-feira. Para quem já tinha esquecido, amanhã é segunda-feira, né? E você pode ir acompanhando aí, a gente vai começar pelo versículo 20, e vamos dar um passeio aqui, né, por vários versículos. Então, o primeiro aspecto nesses versículos que nós vamos ver aqui, é os altos e baixos da alma dele.
É quando ele fala do seu interior, da sua alma. E tem aí, a gente acha, altos e baixos, picos para cima e muitas partes bem baixas, nesse gráfico da sua espiritualidade. Então, no versículo 20 diz assim: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. E essa palavra consumir aqui tem essa ideia de alguma coisa que está quase se dissolvendo. Mas isso não é negativo, isso é positivo, porque o que ele está descrevendo aqui é o seu enorme desejo pela palavra de Deus. O seu interior. Nós temos uma das bem-aventuranças que é o quê? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aqui ele mostra exatamente isso. Ele está dizendo: a minha alma está consumida pelo desejo incessante pelos teus juízos. Então você olha aqui e fala assim: ele está lá em cima, espiritualmente falando. Eu não sei se vocês têm o mesmo, não vou nem dizer sentimento, mas é a mesma avaliação que às vezes eu tinha que fazer da minha própria vida, às vezes, né? Chegar no fim do dia, veja só, chegar no fim do dia, levantar de manhã, passar o dia inteiro e chegar no fim do dia e fazer a seguinte avaliação: hoje eu tive uma vida de incrédulo, não orei, não pensei, nada, foi zero, né? No entanto, aqui ele está mostrando que tem esse período da vida dele que ele está extremamente desejoso e certamente por isso vai buscar pelos juízos, pela palavra de Deus. Já no versículo 25, nós já vimos esse versículo aqui, mas hoje estamos vendo com essa ênfase aqui: a minha alma está pegada ao pó, está para baixo. O que eu acho interessante é que essas coisas estão escritas aqui, porque ele está dizendo como é que ele está. E ele está dizendo que a alma dele está apegada ao pó, está apegada àquilo que não tem valor. Então houve um momento que ele está dizendo assim: a minha alma está extremamente desejosa da palavra de Deus. Mas tem algum momento que ele está dizendo: a minha alma, eu me peguei apegado ao pó. E provavelmente porque ele não abandonou a palavra de Deus, porque ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra, ele conhecia a palavra de Deus, ele se viu nesse espelho, viu a sua condição e sabe que a solução para uma alma pegada ao pó, pegada àquilo que não tem valor, pegada àquilo que é mortal, é ser vivificado pela palavra de Deus. Mas ele está nessa condição, ou esteve nessa condição, em algum momento da sua vida, e não sabemos se foi um só também. O 28, veja: a minha alma de tristeza verte lágrimas, baixo de novo, está na descendente. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Então ele se vê nessa condição. Por isso que eu estou dizendo que ele não olha para si mesmo em relação à palavra de Deus e fala assim: não, sempre uma linha que está sempre subindo. Não, subiu, mas desceu, depois subiu de novo, depois desceu. O 81, ainda falando da alma: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Aqui ele está nessa expectativa de um livramento.
de alguma coisa que ele necessita. E, de novo, ele está com a sua alma, assim, desfalecendo, mas aqui é alto, ele sabe que a salvação e o livramento vem do Senhor. E, de novo, parece com o versículo 20, que fala da alma que está se consumindo pelo desejo, realmente, dos juízos de Deus, e aqui a alma dele aguardando com muita esperança, muita expectativa, a salvação, o livramento. No 129, ele diz: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Então, ele está em alta de novo. Ele está tendo aqui eu diria até, esse momento de contemplação daquilo que a palavra de Deus é para ele. É uma coisa admirável, alguma coisa maravilhosa. A palavra usada aqui é uma palavra que a gente conhece bem, sabe qual é? Pelé. E por isso, talvez por isso colocaram o nome, o apelido no senhor Edson Arantes do Nascimento de Pelé, porque esse é maravilhoso, em termos de futebol, obviamente. Nem sei se isso foi proposital ou não, mas eu me lembro das minhas aulas de hebraico ainda no seminário, que o professor dizendo isso aqui, sabe, Pelé é uma palavra hebraica e significa admirável, maravilhoso, né? E me parece que o salmista aqui está num estado assim de contemplação da maravilha que é a palavra de Deus. E faz parte da nossa espiritualidade, ou deve fazer parte da nossa espiritualidade, a contemplação. E o 175 é a última referência sobre alma nesse salmo. Viva minha alma para louvar-te, ajude-me os teus juízos. Então, de novo está em alta, assim, do meu interior, deve vir esse louvor, e que aqui a minha alma, o meu interior viva para isso, para louvar-te. E ele sabe como fazer isso, e ele pede essa ajuda, ajude-me os teus juízos. Ou seja, dá essa conexão com o louvor que sai da minha alma, com base no que é a tua palavra. Então, essas 7 referências aqui. Então, nos 176 versículos do Salmo 119, ele faz essas referências a respeito da sua alma e mostra esse gráfico de alto e baixo, de constância e inconstância, de tempos assim muito bons, maravilhosos, e de tempos realmente de reconhecimento de que não estou bem, não estou bem. E tem essa condição de ver, e eu estou dizendo que a razão que ele pode se ver assim é porque ele está olhando no espelho. E o segundo aspecto que eu queria considerar hoje de manhã, que mostra altos e baixos na vida do salmista, são uma variedade de situações que ele enfrentava no seu dia a dia. Que, obviamente, todos nós aqui podemos nos identificar nessas situações que ele também passava. Por exemplo, no versículo 14, ele diz assim: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Então ele olha para a palavra de Deus, e ele olha para as riquezas e diz: isso aqui, a palavra de Deus, é muito melhor do que as riquezas. E não está dizendo que ele não tinha riquezas, ele não está dizendo que não se importava com riquezas nesse sentido,
Mas ele quando compara uma coisa com a outra, fala assim, a tua palavra, os teus juízos são muito melhores, muito acima, muito superiores do que riquezas. Está em alta. Porque a maioria de nós, no nosso dia a dia, é tentado a olhar para as riquezas, mesmo que nós não as tenhamos, ou se nós tenhamos um pouco ou bastante, mas somos tentados a olhar para as riquezas como sendo de maior valor e mais importante do que é a própria palavra de Deus. E Jesus que falou isso, né? Aonde está o teu tesouro, aí está o quê? Aí conta-se que um pastor, depois de pregar e ensinar na igreja a respeito de contribuição, né? Coisa que ficou, hoje em dia ficou um negócio nesse meio politicamente incorreto, né? Com medo de parecer que está explorando os crentes com esse negócio. Então, depois do pastor pregar a respeito disso, quando estava lá na porta, na época que o pastor ficou lá na porta cumprimentando todo mundo, passou uma mulher e falou assim, pastor, por que eu tenho a impressão de que hoje o senhor falou mais para a minha bolsa do que para o meu coração? Eu falei assim, porque o teu coração está dentro da sua bolsa, o teu tesouro está aí. Por isso que pastor, para não ouvir essas coisas, né? Mas não tem problema não, ele ouve mesmo quando não vai na porta, né? Mas ele nesse momento da sua vida, ou em outros momentos, ele podia fazer essa consideração de valores. A tua palavra é muito mais valiosa, é muito superior do que qualquer riqueza, qualquer coisa material. E nós somos bombardeados todos os dias, para inverter esse valor, todos os dias. Estou achando muito interessante esses dias que tem, fazendo propaganda de carros novos, né? Não tem carro novo para comprar, simplesmente não existe no mercado, não tem. Tanto não tem que os carros usados ficaram valorizados. Mas tem gente fazendo propaganda para você comprar um carro novo, mesmo que não tenha. E está dizendo para você, isso é de muito valor. Quem é você sem um carro novo, né? Versículo 23. Muito interessante isso aqui, porque é outra circunstância, outra situação da vida dele. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim. Veja, e aqui então, aparentemente ele não é parte desse grupo de príncipes. Então isso define talvez um pouquinho, e mais para frente ele vai falar que quando ele está diante do rei, então o rei também ele não é, e parece que príncipe também ele não é. Então nós não sabemos quem é ele na sociedade em que ele vivia, mas geralmente os príncipes, os chefes e tudo mais saíam para fora da porta da cidade e faziam suas reuniões, e ele identifica que tem uma situação que esse pessoal está lá falando mal dele ou tramando contra ele. Quando os seus chefes, os seus patrões fecham a porta, aquela porta do escritório, e começam a falar talvez a seu respeito, né? Ou quando gente que tem algum poder, uma certa autoridade sobre a sua vida e começa a tramar contra você. Estão falando contra ele. E ele diz o seguinte, mas o teu servo considerou nos teus decretos. No que é que eu vou dar atenção na minha vida?
o que estão falando contra mim, o que estão falando de mim, ou naquilo que eu sei que é verdade. E, gente, vizinhos podem se reunir e falar mal de nós ou falar contra nós. Chefes, patrões. Isso pode acontecer, e certamente acontece com uma certa frequência nas nossas vidas. E ele aqui nesse momento, eu diria em alta na sua espiritualidade, eu estou dando atenção ao que a tua palavra diz, e certamente o que a tua palavra diz a meu respeito. Ele sabe que ele é filho, ele sabe que é servo do Deus único e verdadeiro. O que me interessa na minha vida é o que o Senhor diz ao meu respeito, não o que os príncipes estão falando. Apesar de serem príncipes. O 41 e o 42 é outra situação. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Insultos, né? Insultos. A gente pode receber insultos em muitas situações diferentes, né? No trânsito, de novo dentro de casa. A gente pode receber insulto dos filhos, da mulher, do marido, do sogro, da sogra, do patrão, do funcionário, do empregado. Você pode ser insultado por alguém que trabalha dentro da sua casa. E aqui, novamente, nessa circunstância, ele está na alta em termos de espiritualidade, porque eu vou saber responder conforme a tua palavra. E é muito interessante que esse saber responder conforme a tua palavra, nós aprendemos isso na palavra de Deus, que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que edifica. E isso serve para todas as situações e circunstâncias da nossa vida. Então, no momento que ele está enfrentando uma situação com alguém que o insulta, ele está dizendo assim: eu confio na tua palavra e eu sei que eu terei resposta correta baseada na tua palavra para dar para esses insultos que eu estou recebendo. O 50 diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Angústia, então em baixa. Ele está angustiado por alguma coisa, ele não diz o que é. Mas, de novo, ele está angustiado em alguma circunstância da sua vida, isso é um problema, alguma coisa que está acontecendo, mas, novamente, ele diz que é a tua palavra que me vivifica. Ele sabe disso, ainda que naquele momento angustiado. É a tua palavra que me vivifica. No versículo 82 e 83, nós já lemos o 81, quando fala ali desfalece minha alma aguardando a tua salvação, mas na sequência, 82 e 83, diz assim: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Então, é uma situação de desânimo que ele está relatando aqui. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Dúvidas.
E veja como é que ele se descreve no final, no versículo 83. Já me assemelho a um odre na fumaça. Essa é uma expressão aqui. Alguém já disse que essa palavra odre nem devia estar mais na Bíblia. A palavra, não o conceito. Lembra, Jesus fala de odres, né? Vinho novo em odre novo e vinho velho em odres velhos. Assim, não inverta isso aí porque vai ser problema. Mas o odre nada mais era do que uma bolsa feita de pele, geralmente da pele da barriga de um cabrito. Então, quando matava um cabrito, tirava essa parte da barriga do cabrito e, antes de utilizar, tinha que curtir aquela pele. Então, tem que colocar para curtir e muitas vezes o sistema mais antigo de curtir alguma coisa, para que não apodrecesse e não se rompesse, era colocar na fumaça, como se estivesse defumando. Ou como diz o pessoal lá de Roraima, moqueando, né? É a palavra que se usa lá para o norte, para esse processo. E o que ele está dizendo aqui, aliás, só para mencionar, né, isso aqui de odres, porque eu não fui buscar quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia, né, não tem uma chave bíblica tão boa assim, mas lendo esses dias o livro de Jó, nós dois lá em casa, se você for lá para o capítulo 32, 33 ali de Jó, quando Eliú começa os seus discursos, que ninguém respondeu nada para ele, não sei porquê, mas quando ele começa a discursar, ele diz assim: eu estou como um odre com vinho, sem suspiro, pronto para explodir, né? Ele fala dele assim mesmo. Então eu tenho que falar. O que o salmista está dizendo aqui a respeito disso é o seguinte: ele está numa situação óbvia de desânimo na sua vida. Ele diz: quando me haverás de consolar? Ele lança essa pergunta para Deus. E aí eu estou igual a um odre na fumaça. Ele fala assim, e a ideia não é que ele é um odre novo, uma bolsa, uma garrafa nova, porque depois o odre, depois de curtido, aquilo era costurado, era feito uma boca, alguma coisa, um gargalo, e servia para carregar água, leite ou mesmo vinho. Mas no caso de vinho, quando eu colocava vinho novo, ainda em processo de fermentação, se a pele não fosse boa, podia realmente se romper. E o que ele está dizendo aqui não é que ele é um odre novo, que foi colocado vinho novo, ou estou sendo curtido para poder ser utilizado. A ideia é que ele já foi utilizado, ele já estava em uso, e nesse momento da vida dele é como se tivesse sido colocado de novo na fumaça, para dizer assim, precisa curtir mais um pouquinho para voltar ao uso. É devolver alguma coisa para a prateleira, fica um tempo aí. É o craque do time no banco. Fica aí um tempinho aí curtindo esse negócio, porque não está bom. Tem que melhorar. E essa é a condição que ele se vê. Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Ele está ali em baixa, mas ele não esquece da palavra de Deus. E finalmente não, ainda no 87, diz assim, quase deram cabo de mim. Então ele teve um atentado, Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Quase, por que a gente sabe que é quase? Porque ele está escrevendo.
o que aconteceu, né? Então ele está lembrando de uma situação que houve um atentado contra a vida dele. Quase que acabaram com a minha vida. Mas mesmo nessa condição extrema, eu não deixo os teus preceitos. E não é difícil imaginar que ele sofreu um atentado por causa da sua fé. Ele está em alta. Está numa situação complicada de ameaça. E ele disse assim, eu não deixo. Se ele foi checado e questionado e ameaçado, por que é que você crê nessa palavra? Por que é que você fala dela? Né? Por que da sua fidelidade? Ele tipo assim, tá, eu não deixo. Nós sabemos, hoje mesmo, ao redor do mundo, em muitos lugares, tem nossos irmãos perdendo a vida por causa disso aqui. Tem gente dando cabo da vida de muitos irmãos nossos, porque eles não deixam essa palavra. Eles não abandonam essa fé. Se o Salmo 119 fosse um drama escrito, se fosse para ser um drama, né, para ser representado alguma coisa assim, certamente não terminaria como ele terminou. Porque o último versículo do Salmo é quase um anticlímax. Não estou dizendo que a vida dele terminou assim, o Salmo termina assim, não estou dizendo que a vida dele terminou assim, porque o versículo 176 não é o fim da vida dele, é o fim do Salmo que ele escreveu. Mas veja, tipo assim, o que ele escreve nesse último versículo, em vez de, né, eu fico imaginando, se fosse escrito de uma certa maneira programada para um final feliz, ele não ia terminar assim. Talvez ia terminar triunfante, eu venci, né? Mas ele termina assim, ando errante como ovelha desgarrada. Estou longe. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo. Veja, ele fala assim, ovelha, bem, eu não sei quantas informações vocês têm de ovelha, né? Mas é, assim, para dar um resumo, em poucas palavras, do que é uma ovelha, é um dos animais mais estúpidos que existem. Então ele está dizendo, ele está dizendo, nesse momento, houve um momento na vida que eu estava errante como uma ovelha desgarrada, quer dizer, que saiu debaixo do pastoreio, ele não sabe voltar, então ele fala assim, procura o teu servo. Procura, porque voltar sozinho eu não consigo. Pois não me esqueço dos teus mandamentos. Ele está lá meio perdido e tal, em algum lugar na sua vida, assim, mas tem uma palavra, tem mandamentos que eu me lembro. E apesar de ter me desgarrado aqui, eu me lembro, mas veja, distância, altos e baixos. E a razão que eu estou trazendo isso hoje de manhã primeiro, é para servir de espelho para nós. E entender que a Bíblia, de fato, é um espelho. E quando nós olhamos para ela, ela mostra a nossa própria condição. Mas também mostra a solução. E a solução é sempre ela mesma. É sempre ela mesma. E o salmista, a impressão que eu tenho lendo o Salmo e refletindo a respeito dessas coisas é que ele aprendeu a fazer isso. Ele não é como aquele personagem de Tiago que olha no espelho, vê que alguma coisa está errada, vira as costas, vai embora e esquece de como era a sua aparência.
E o Salmo diz muitas vezes que os teus testemunhos, os seus mandamentos estão sempre diante de mim. Não está dizendo que a gente anda com a Bíblia aberta o tempo todo lendo, não, é que está aqui, entrou na mente, está aqui dentro, então eu estou sempre perante ela. E é isso que me ajuda, seja para cima, seja para baixo. E é isso que orienta a minha vida, mas eu volto a esse ponto, ele aprendeu a fazer isso, e isso é uma aprendizagem. É uma aprendizagem, eu preciso olhar para esse espelho, ver como eu sou, ver como eu estou e buscar nela a solução para corrigir aquilo que não está bem. Mas quando eu estou, a minha alma está extremamente desejosa pela palavra de Deus, eu também posso encontrar essa mesma situação nela. Eu olho para o espelho e falo assim, nossa, como eu quero tanto isso para a minha vida. Que bom, que alegria. Então não é essa coisa de olhar para o espelho e só procurar a coisa errada. É quando você olha, você se vê se está bem ou se não está bem, mas você consegue ver. Você tem esse discernimento pelo conhecimento da palavra de Deus. E é isso que eu queria que nós considerar isso aqui, na verdade, são 3 mensagens aqui no Salmo 119, estou como que encerrando pelo menos essa parte sobre o Salmo 119, nessas vezes que eu tenho oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, aqui nessas manhãs, mas o Rogério me pediu para redigir algumas coisas para GPS disso aqui, né? Então agora como eu estou falando aqui, já estou comprometido que eu vou fazer. Então eu vou fazer, e aí lá nos seus grupos, lá vocês podem falar muito mais sobre isso e deixar Deus dirigir também essas questões em grupos pequenos. Obrigado, Senhor, que podemos olhar para a Tua Palavra como um espelho totalmente confiável, fiel e infalível. E que talvez muitos de nós, nesta manhã, podemos nos identificar com todas as situações que nós vimos nesse salmo, na vida dessa pessoa. Seja em momentos muito bons ou não, ele passou por tantas coisas que estão expostas aqui, tantas coisas comuns à nossa própria vida. Mas como ele aprendeu a olhar para a Tua Palavra e ter solução para todas essas circunstâncias, boas e situações difíceis, ruins, de tristeza e de tantas coisas assim, de perigos. E saber que a Tua Palavra, que realmente era para ele o que o sustentava em todas as circunstâncias, que nós possamos ter essa declaração de fé mesmo nas nossas vidas e que nós sejamos desafiados a conhecer a Tua Palavra de tal maneira que nós saibamos aplicá-la em todas as circunstâncias do nosso dia a dia. Nós oramos assim e pedimos em nome de Jesus. Amém.